Nordeste Podcast. Hoje estamos aqui com Raíssa Camelo, aspirante a astronauta, estudante de informática, 23 anos. Guarda esse nome, Raíssa Camelo. Daqui a 7 anos vai estar na NASA. Para quem sabe um dia ser uma das pioneiras brasileiras mulheres a estar no espaço. Raíssa Camelo, prazer te receber. Prazer é todo meu. Estou aqui com vocês e podemos começar. Pode fazer qualquer pergunta que você quiser. Raíssa, de onde surgiu essa ideia de uma pernambucana, nordestina, mulher, com todo o preconceito que a gente tem, com todo o preconceito de mulher, o preconceito de nordestino que existe e que a gente defende essa bandeira. Aí você, do nada, eu vou ser astronauta, eu vou para o espaço. É uma história que começa desde a infância, tem os seus altos e baixos, mas assim, quando eu tinha 5 anos, a primeira coisa que eu disse que queria ser quando crescer era astronauta. Aí eu fui crescendo e fui meio que me desencantando um pouquinho assim, achando que não era da minha realidade, sabe? Eu cresci pensando, poxa, talvez não seja, não dê pra mim ser astronauta, então eu quero ser cientista. Aí eu fui com isso até o fim, né? Eu entrei na faculdade pensando em ser cientista e, de repente, há uns 2 anos atrás, assim, no meio da pandemia, eu fui assistindo, eu sempre acompanhei as notícias espaciais, eu fui assistir o primeiro voo da SpaceX, e eu pensei, poxa, quando eu era criança eu queria ser astronauta, eu parei de ver o que precisava pra fazer isso, não sei porquê, desmotivei, né? Eu fui ver os requisitos de novo, e eu pensei, por que eu desisti disso? Eu posso se eu quiser, por que não? Aí agora eu voltei com tudo. E pra gente chegar lá, o que é que a gente tem que fazer, Raíssa? Porque tá bom, eu quero ser astronauta, eu também quero. Vamos lá. Depende da agência espacial que você for se inscrever, né? Eu sigo pela NASA, os requisitos são muito parecidos entre uma agência e outra, né? Europeia, JAXA, etc. Mas, de maneira geral, se espera que o astronauta ele tenha um mestrado em uma das áreas que eles aceitam, né? Que geralmente é STEM, que é Ciências e Matemáticas, que são Biologia, Medicina, Computação, Engenharia, eles também aceitam outros tipos de engenharia. Tem algumas engenharias que eles não aceitam, mas tem a lista, você acha fácil no site da NASA e das outras agências espaciais. Fora esse mestrado, você só tem que ser maior de idade e estar em saúde. E só isso que você precisa. Agora mais de 16 mil pessoas se inscrevem toda vez que abre chamada e somente 6 são chamadas. E 16 mil, 6 são chamadas. Isso. E Raíssa já está pensando no mestrado, vai fazer esse mestrado? Como é? Sim. Raíssa hoje é o quê? É estudante... Isso. Na Federal. Eu estou estudando na Rural, né? Na UFRPS. Salve, sim. Ruralina! Do coração. Essa universidade vai para sempre no meu coração. Eu sou mestranda da Rural, estou fazendo mestrado em informática aplicada e passei no mestrado sanduíche na França, na Universidade Marseille, AMU, que se chama, né? Ela é em Marseille. E eu estou para começar agora, né, meu mestrado. Na realidade, já começou meu mestrado lá na França, sendo que, por conta da pandemia, o visto atrasou. Tá muito estudante nessa situação que eu tô, né, de não estava conseguindo entrar ainda. Mas você viajou agora para tirar o visto, foi para Brasília? Isso, eu fui para Brasília. Aqui não tira o visto? Não, tem que ir lá para Brasília, tem isso ainda, né? Eu passei feliz da vida porque consegui bolsa, mas passagem para Brasília, taxa de visto, taxa do Campus France, você tem que pagar tudinho. A gente gasta quanto? Rapaz, a taxa do Campus France foi 512. Olha, vai somando. O 500. Visto foi uns R$400. 1.000. A passagem pra ir pra Brasília e de volta, né, já foi R$1.800, R$1.900. 3.000. Pois é, aí então vai nesse. Pra qualquer um. E tem que comprar euro, né, que eu vou ganhar a bolsa, mas tem aquela coisa. Eu não sei quando é que a bolsa vai sair, né? Eu tenho que criar a conta lá, etc. Você tem que ir com a reserva. Sim, aí eu fiz o mestrado. Somando. Fiz o mestrado. Isso. Me inscrevi. Não, eu tenho que... Pronto. Além do mestrado. Você se inscreve. Assim, você já tem um requisito, né? Vamos supor. Sim. Lá pra NASA, além disso, você tem que ser naturalizado lá. Tem essa questão também. Nenhuma agência espacial aceita... Tem que ser naturalizado americano. Isso. Nenhuma agência espacial não aceita uma pessoa nascer. Que não tenha. Isso. Não precisa nascer lá. Você pode, na NASA, você pode ser um estrangeiro que viajou, né? Foi lá, conseguiu green card, depois fez todo o processo e tal, e se naturalizou lá. A NASA é a agência que mais tem estrangeiros, né? Pessoas que vieram de fora. Marcos Pontes, ele viajou. Ele foi pela NASA. Mas ele é um caso à parte, né? Ele foi para a agência russa, na realidade. Foi? O Marcos Pontes, ele é da Agência Espacial Brasileira, né? Ele foi Sim. pela AEB. Ele foi, já como astronauta, ele não precisou ser da NASA, ele foi convidado. Isso, porque era um plano que tinha na NASA naquela época, eles estavam montando a Estação Espacial. Internacional Espacial, né? A ISS, na época. Eles fizeram um pacto com várias nações do mundo para cada uma contribuir um pouco para construir essa estação espacial.
Aí o Brasil tinha o papel deles, né? Tinha um acordo que eles tinham que cumprir, só que acabou não dando muito certo. Eles tinham uma série de requisitos que a NASA pediu, né? A NASA mandou o blueprint, mandou tudinho direitinho assim. O blueprint é o esqueminha dizendo como é que você tem que construir um certo objeto. Eles mandaram tudinho, ó, a gente precisa de um estante assim, assim, assado, a gente precisa de tal equipamento assim, assim, assado. E a Agência Espacial Brasileira, junto com o governo, disse que ia fazer esse equipamento, né? Mas acabou não fazendo, aí teve um reacordo, né? A NASA tentou adiantar pro nosso lado, falou, não, faça só isso aqui. Enquanto isso, né, dado que eles fizeram isso com várias agências ao redor do mundo. Sim. E cada um cumpria a sua parte e eles, em troca, treinavam o astronauta e botava eles como especialista de missão, payload specialist, na missão dele. Aí os astronautas da NASA junto com o payload specialist de outro país, que era o que ia acontecer com o Marcos Pontes. Só que acabou que, tipo, teve problemas aqui com o governo brasileiro, etc. Eles não cumpriram o acordo. Ele começou a treinar lá na NASA. O Brasil que não cumpriu o acordo. Isso. Eles começaram a treinar lá na NASA e tal, mas eles começaram a cobrar. E aí, cara, e a estante, o negócio. E não saiu, né? Não rolou. Não rolou. Aí terminou que teve o acidente, né? Eu não lembro, agora não me falha a memória. Eu não lembro se foi o Challenger ou se foi o outro. Columbia? O Columbia foi um dos dois nessa época. Eu não lembro qual foi dos dois na época do Marcos Pontes, mas teve esse acidente. Aí deu uma esfriada. Mas mesmo assim, depois que eles voltaram à atividade, eles começaram a cobrar. E aí, Brasil, cadê o que a gente combinou? Aí não deu, aí cancelou o acordo que tinha com o Marcos Pontes. Tipo, disseram lá que o Brasil não teria como financiar e continuar no projeto. Olha, aí meses depois... Isso aí, poucas pessoas, eu nunca ouvi falar disso. Não teve uma divulgação sobre essa falha do governo brasileiro. Mas meses depois que isso aconteceu, que eles disseram, não temos como cumprir com o nosso acordo, e a NASA tirou o acordo, tirou até a bandeira do Brasil, que estava na Estação Internacional, eles tiraram. Aí depois disso, meses depois, eles pagaram alguns milhões de reais para a agência russa mandar o Marcos Pontes para cima. Ele foi pela Rússia, o pessoal acha que foi pela NASA, mas foi com a Rússia. Eles pagaram um assento na Soyuz para ele. A Soyuz, né, a cápsula Então ele russa. Não foi convidado, ele não foi nisso. Ele pagou. Ele comprou a passagem para entrar no avião. Isso, o governo brasileiro pagou, né? Sim, para entrar no foguete, tô dizendo avião. Tu comprou a sua passagem para ir para Brasília. Isso. O governo brasileiro comprou a passagem. Isso. Aí ele ficou em torno de uma semana, eu acho, lá no espaço. Ajudou lá nas missões, etc. E foi isso. E depois desceu. Eu fiquei triste agora. Eu também fiquei triste. Porque eu pensava que Marcos Pontes tinha se destacado em alguma coisa e teve uma parceria, aí o governo americano... Sim, querendo foi um feito, né? Porque ele foi o único brasileiro. Né? A gente só pensa no americano, já é um preconceito. Sim. Aí pensei que ele tinha ido lá e tinha conquistado um espaço no foguete. Eu digo, o cara é foda, o cara se garante. Eu fiquei triste agora, mas vamos embora. Foi um feito, querendo ou não, porque ele foi o único brasileiro até agora que esteve lá, né? Ou da América do Sul. Da América do Sul, eu realmente não sei informar. Mas eu acredito que sim, não tenho certeza. São poucos que foram lá pra cima. Exato, né? É uma quantidade seleta de pessoas, né? Ele teve um privilégio. Né? Porque agora tem o Musk. Isso, tem SpaceX, Virgin Galactic. Que daqui a pouco tá todo mundo... Como que ele pega um avião pra Brasília pra tirar um visto? Inclusive, teve uma missão agora há pouco, né? No Inspiration 4, que foram 4 civis para o espaço. Inédito. Pessoas que não são, inédito, não são astronautas. Teve um voo também de... Isso, também teve. Teve sim, do Jeff Bezos. Antes, também foram que ele só fez sobrevoar um pouco assim e voltou. Isso. Daqui a pouco vamos entrar na Lua novamente. E aquela história? E aquela sua opinião, né? Que isso aí eu sei que é muito batido. Mas tem muita gente que acredita que o homem não pisou na Lua. É verdade. E que aquilo tudo foi um cenário armado pelo americano, porque tinha uma corrida muito grande com o russo para ver quem chegava primeiro na Lua. O russo já tinha saído, né? Já tinha ido e voltado, mas não tinha descido. E o americano queria. E tem muita gente que diz que aquilo tudo foi uma armação. Sim. Realmente. Aí eu quero saber a opinião da futura astronauta brasileira. Pra mim, não existe sombra de dúvidas que o homem esteve sim na Lua. Minha opinião também. E que foi um feito incrível pra época, né? O computador de bordo deles era menos potente do que um relógio de mergulho, um computador de mergulho hoje em dia. Então os caras foram na brabeza mesmo, né? Na tora. Na tora. Mas estão ficando mais seguros, né? E parece que isso vai ser uma realidade mais perto de muitas pessoas. Inclusive, já tem um projeto chamado Dear Moon, que é pra levar civis, um grupo de civil, pra dar um rolezinho ao redor da Lua. Não descer, mas dar uma voltinha ao redor da Lua e voltar. E pra quem não conhece, pra quem não sabe aí de casa, né? Assim, tem um lado da Lua que a gente nunca vê daqui, né? Isso. A gente sempre vê o mesmo lado. Isso. Apesar de estar girando, o lado da Lua que a gente vê é sempre o lado claro dela. Sim. É por conta da velocidade de rotação da Lua. A gente não tem acesso ao lado escuro. Isso, Aí existem muitas lendas, muitas histórias de que lá tem
alguma coisa secreta. Estações de extraterrestres escondidas. Já escutou falar sobre isso? Com certeza, eu já escutei sim. É extremamente improvável, eu acredito que realmente não tenha nada lá. Mas, assim, com certeza a gente vai estar mandando pessoas para todos os lados da Lua. Pra averiguar. Com certeza. Agora, se eu fosse um extraterrestre, eu preferia ficar no lado mais claro, né? Ficar lá no escuridão. Não é verdade? Mas é porque eles estão escondidos. Mas... É porque é o lado da realidade que está visível para nós na Terra, né? Mas, sim. Assim como a Lua também rotaciona, ela pega a luz do Sol, né? Em outros sentidos também. Ah, ela vai girando. A gente só vê um lado. Vai girando junto. Isso, porque tá em sincronia o movimento da Terra com o da Lua. Falha minha. Aprendi mais um. Aprendi aqui com a futura astronauta. E essa questão de... Já que a gente falou de extraterrestre, né? Você acredita em vida fora da Terra? Sim. Eu acho que existe sim vida fora da Terra. Não sei se no sistema solar. Há especulação muito grande sobre Marte. Mas eu acho que existe sim a possibilidade de existir vida microscópica, né? É porque a grande expectativa e vida inteligente. Assim, mais avançada do que a gente. Caramba! Olha, eu gostaria que tivesse, sim, fora que há anos-luz, assim, de distância, assim, nosso sistema solar, eu acredito que não tem esse tipo de vida. Não. Mas eu sou fã, assim, eu gostaria muito que existisse mesmo. Eu acredito que exista, porque quantos trilhões de estrelas existem? Muito grande. A Terra é um grão de areia em todas as praias do mundo, vamos dizer, a gente seria um grão de areia, né, em relação ao universo. Isso. Então não é possível que só tenha vida. O nome disso se chama paradoxo de Fermi. O que é o paradoxo? Exatamente. É tipo um lugar tão grande, tão infinitamente grande como é o nosso universo, assim, que a gente não consegue nem imaginar quão grandioso é. E não ter um pedaço de vida além da gente. Isso é um paradoxo, né? Tipo, quanto mais a gente procura, menos a gente acha. E outra coisa que eu acho assim, é muita soberba nossa achar que só existe a gente. Por que só aqui na Terra? Se existe trilhões de planetas... Isso. Com mesmo características, ou até outros seres vivos, mais evoluídos ou menos. O que mais me fascina na exploração espacial, inclusive o que me instigou, né, a seguir essa carreira, é justamente essa questão de descobrimento, né? De você... é de outro mundo, você parar pra pensar em quão grande é o universo e quantas coisas existem que a gente ainda não tem a menor ideia. Assim, o sentido, assim, quando você vai parar pra pensar no sentido da vida, né? No que a vida significa, né? Caramba, nesse pedaço gigante, só tem a gente aqui até agora. Cadê? Às vezes é até ruim, né? Dá uma sensação assim de caramba. Eu não sou nada, né? Eu não existo. A gente é uma mosquinha de nada, assim, um grãozinho de areia. Um microscópio, uma bactéria em relação ao universo. Isso me fascina pra caramba, assim. Eu quero participar disso, né? Desse mundo de exploração, de conhecer, não só para nosso conhecimento, né, de mundo, de entender como é que funciona, de onde viemos, para onde vamos, as possibilidades, né, infinitas de colonizar outros corpos celestes, outros planetas, mas também de descobrir mesmo, de entender como é que o nosso universo funciona, que até hoje a gente tem teorias, né, mas o Big Bang mesmo é a teoria mais aceita, mas não deixa de ser uma teoria, a gente não tem como provar. Antigamente o trovão era um deus. Exatamente. Hoje em dia a gente sabe o que é o trovão, o raio. Hoje o Big Bang é a nossa teoria. No futuro eles podem olhar para trás e dizer, era o Big Bang. Pois é. Não é verdade? Podem tirar onda com a cara da gente dizendo, pô, eles pensavam que era... Do jeito que a gente diz que os índios tinham medo do trovão, eles vão dizer, eles acreditavam no Big Bang. Exatamente. Pra frente. É uma evolução, sempre para frente. E essa questão do homem ir para Marte. Isso está caminhando. Tá. Isso aí já é uma coisa mais... realista, mais palpável hoje em dia. E é longe. É longe pra caramba. Demora alguns meses pra chegar lá. Mas daqui que o homem chegue lá, daqui que o homem consiga aterrissar no planeta, vai demorar alguns anos. Sim, eu acredito que sim, né? O Elon Musk, ele tá querendo puxar, né, pra caramba, que tá na frente, né, desse projeto, dessa empreitada, e ele já tá querendo fazer missões para os próximos anos. Ele tá bem otimista, assim, em termos de tempo, né? O pessoal da NASA já não tá tão otimista assim, tá dizendo, não, talvez demore mais um pouquinho, mas ele tá querendo que já vá logo em 2025. Uma evolução grande é a questão que antes o foguete, ele decolava. Isso. Né? E ele ia soltando as cápsulas de combustível. Isso. E ficava só o módulo onde ficavam os tripulantes. Isso. E agora já retorna pra cá. Agora o foguete, eu vi o foguete pousando e aquelas garras assim, o foguete volta em pezinho e, quer dizer, até o custo... reduzido, porque você tem um reaproveitamento. Né? E não só isso, mas também a questão do lixo espacial. Porque o que acontece, que na maneira que era feita antigamente, todo esse dejeto, né, ficava em órbita. Ele está em órbita. Tem coisa que ainda está lá. Inclusive das missões Apollo, Mercúrio, que ainda está circulando em órbita. Mas está circulando na órbita da Terra? Da Terra.
Inclusive satélites, pedaços de satélite, qualquer etc. dia o foguete sobe e bateu. Exatamente. Isso já é um problema. Isso já é uma a realidade. Estação internacional, né, espacial internacional, ela fica girando em torno da Quer uma Terra. aguinha? Pode ser. Sim? Fica à vontade. Claro, eu vou terminar de falar primeiro. Mas, assim, ela fica girando em torno da Terra, né? E já existe esse problema de, tipo, vai vindo um lixo em direção à estação. Pode ser um negocinho desse tamanho, mas a velocidade é tão grande que é muito perigoso. É uma bala de revólver. Isso, e eles avisam lá, olha, tá vindo um projétil a tantos quilômetros por hora, direção tal, e eles têm que desviar. Inclusive, esse ano ainda, eles quase tiveram que evacuar a estação espacial, porque ele ia colidir, né, com lixo, e eles conseguiram desviar. Sério? Usando os propulsores do Soyuz, eles conseguiram desviar a estação espacial, porque isso é um problema muito grande. A NASA tem investido pesado em resolver essa questão do lixo espacial. Inclusive, tipo, tem, pra quem tá assistindo, né, que quer se engajar nisso, tem o Hackathon da NASA, que é no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil acontece, aqui em Recife acontece, e qualquer pessoa pode se inscrever. Não importa a idade. E o que é o... Pronto, o Hackathon. Hackathon que é isso? da NASA. Hackathon é tipo você... Hackathon da NASA. Isso. Não precisa pesquisar, não. Ela vai dizer. Um hackathon é um projeto em que você vai pra um lugar, geralmente é uma empresa que financia, e você dorme lá e você fica trabalhando lá. Você leva seu computador, às vezes eles dão computadores, e o objetivo é só você trabalhar em um projeto. O projeto é tal, você tem uma equipe e você tem um prazo. Tem 2 dias pra montar alguma coisa e apresentar pra uma banca. Não importa se você é biólogo da NASA, né? Sim, biólogo, mas projeto em função do lixo espacial. Isso. O Hackathon da NASA, eles pegam vários temas de interesse da NASA, inclusive o lixo espacial. É um tema bastante recorrente. Entendi. São vários temas. Lixo, são vários. Aí você escolhe o tema que você quer atacar. E eles estão investindo, tipo, estão botando isso ao redor do mundo, assim, financiando, né, para o pessoal desenvolver isso. E, tipo, de repente um cara lá no Paquistão tem uma ideia massa e eles trazem... Pega essa ideia, entendeu? Eles estão financiando bastante, porque a questão do lixo é muito problemática. Porque existem teorias, né, que dizem que se ficar com tanto lixo ao redor da Terra, pode ficar com tanto lixo que seja impossível enviar foguetes ou satélites em órbita. Entendi. Tipo, porque o lixo... Você já assistiu o filme Gravidade? Eu acho que eu assisti. O problema foi justamente esse. Tá um monte de lixo rodando ao redor da Terra, até que um ponto que bateu na estação internacional, né? Quebrou, né? A nave que eles estavam, né? Quebrou e eles tiveram que voltar pra Terra de emergência. Porque o problema é isso. Tipo, aquele lixo ele vai ficando lá, ele vai entupindo, né, a órbita e é perigoso. Não só para pessoas, para astronautas que estão lá, mas os satélites que a gente tem, de internet... Tudo que a gente usa, GPS, funciona com isso. Então, se quebrar, lascou. A gente é tão pequenininho, mas a gente consegue poluir a Terra, o planeta Ao redor da Terra. A gente consegue poluir o mar, que a gente nem habita. Né? Em 2050, se continuar assim, vai ter mais plástico do que peixe nos oceanos. Em 2050, se continuar soltando a garrafinha, o saquinho plástico, a gente vai ter mais plástico no mar do que peixe. E agora, Raíssa está dizendo aqui que futuramente a gente pode ter mais lixo no espaço que a gente não consiga mandar um foguete para o espaço. As previsões mais desastrosas, né, mais pessimistas, eu gosto de previsões pessimistas, que é para ver se o pessoal se atina e resolve o problema antes que piore. É que fique com tanto lixo que até a luz do sol fique difícil de entrar aqui. Entendi. Aí, por mim, essa iniciativa do Elon Musk de fazer esses foguetes renováveis, aqui, reutilizáveis, é perfeito, esse show de bola. E outra coisa que ele conseguiu com isso. A NASA, se eu não me engano, para fazer um foguete era 1 bilhão e pá, ele com 100 milhões. Isso, reduzindo os preços. Está fazendo o foguete reaproveitável para o processo, né? Tanto militar quanto da ciência, né? Várias tecnologias que a gente tem, geralmente começa para uso militar, é aquela coisa caríssima só de, assim, uso exclusivo militar. Automóvel, caminhões. E com o tempo vai barateando, e quando vai barateando vai ficando mais acessível, o que é bom. Porque se uma coisa leva a outra, né? Se barateia, fica acessível. Se fica acessível, barateia também. Então, eu tô torcendo por isso, né? Mas que a gente faça de maneira consciente, né? Que a gente não estrague o nosso planeta. Raíssa, você sabe, eu vou fazer uma historiazinha e você vai refletir no que eu vou falar. Mas isso é no segundo bloco. Terminou nossa primeira parte. Vou pedir uma coisa a você que está em casa. Se inscreve no nosso canal. Raíssa Camelo. Muito legal. A gente vai ter muitos convidados do top de Raíssa. Futura astronauta brasileira, se Deus quiser, no espaço, mandando um alô Brasil! Quem não acreditava, estamos aqui. Exatamente. Uma mulher guerreira nordestina com pensamento grande. Então, Raíssa, volta aí para a segunda parte que a gente vai falar do acidente do primeiro voo da Colômbia.
Eu soube que na estação espacial teve um vazamento. A gente vai falar sobre isso. E vocês vão ver o quanto é interessante a forma que eles descobriram aonde foi esse vazamento. Raíssa Camelo, segunda parte, não perde. Nordeste Podcast. Agora, inscreve, toca o sininho. Tamo junto, vem mais coisa boa por aí.